Se Deus me deu isso aqui, eu preciso usar para o ministério de alguma forma que eu também não sei como, porque entra naquele papo que a gente fala de como você vai usar arte na igreja. Eu tenho que descobrir como usar isso aqui, porque eu nunca vi nenhum pastor pregando com desenho. Como que eu vou fazer agora? Essa pergunta aí é a pergunta que vai nos nortear daqui pra frente. Porque às vezes tem gente que está conectado conosco, está ouvindo a rádio, está atento, e algo desse gênero acontece, né? Hoje, com a sua percepção sobre o campo da arte, sobre o campo da adoração, sobre como utilizar isso de uma forma, o que a pessoa fazer, como que a pessoa deve... na sua percepção, é claro, né? Tá, bora lá. Esse é um exemplo de um talento que você recebeu depois de nascido, depois de vivo. Se você pegar ali Êxodo, que fala da construção do tabernáculo, você vê que Deus escolhe pessoas para fazerem a obra. Essas pessoas não sabiam fazer. Elas não entendiam de marcenaria, de tecelagem e tal. Então Deus foi citando as pessoas pelo nome e falando, ela vai receber agora o talento para isso. E agora ela vai conseguir mexer em madeira, vai ser marceneiro, o outro vai ser escultor, vai saber mexer com ouro, o outro vai virar teceleiro, vai mexer com tecido e vai fazer a roupa dos sacerdotes. Então eu sempre falo, alguns você recebe depois com um propósito. Sempre tem um propósito. Sim. Mas todo mundo nasce com algum. Então a vida com Deus é mais uma busca para a gente voltar às nossas origens do que tentar ver para onde eu estou indo. Porque ele sempre coloca dentro de cada um já o que a pessoa tem, os talentos que ele quer que ela use e para que ela vai usar. A vida toda nossa, Deus já desenhou desde antes do ventre. Ele não pensa, fiz aqui agora, o que eu vou fazer com isso aqui que eu criei? Não tem isso. Com Deus é muito antecipado, é predestinado, é o termo que a Bíblia usa. Antes da criação do mundo, antes de eu te conceber, eu já sei. Então é mais uma questão assim, eu nasci, estou na igreja, alguém por algum motivo falou de Jesus para mim, descobri Jesus. Senhor, o que o Senhor me deu? Senhor, o que eu tenho? Qual que é a minha pegada? É o primeiro passo, é saber você. Isso você não vai saber conversando com os outros. Você vai saber conversando com Deus, porque Ele que te criou. Porque isso também é uma grande questão, né? Normalmente a gente vai procurar esclarecimento nas pessoas, que as pessoas têm uma revelação, algo que vai te dizer o que você tem que fazer. Por que eu indico você falar primeiro com Deus? Porque Ele é o princípio de todas as coisas. Segundo, quando você vai falar com alguém, a pessoa vai falar a partir da perspectiva e das experiências dela, de acordo com a igreja local dela, de acordo com o que ela conhece. Ela não conhece tudo, ela não conhece como você nasceu, ela às vezes não teve as experiências que você teve, então ela tem por mais bacana que seja a pessoa, por mais boa índole, por mais que ela queira o seu melhor, ela não tem a expertise de Deus. Não foi ela que te criou. Então você fala com Deus. Quando você estiver certo do que Deus falou com você, você vai ter alguma experiência espiritual, Ele vai falar com você, vai te confirmar de alguma forma. Aí sim, você chega na igreja, no pastor, no líder, seja lá com quem for, que esteja acima de você em cargos, você fala, olha, falei com Deus, meu chamado é para isso, eu sinto isso, está confirmado para mim, eu sei, é isso que é para mim. Aí a igreja vai te dar uma resposta, vai falar, mas a gente não trabalha com isso. Mas aqui não tem espaço. Ou aqui tem, vai falar com fulano, tem uma rádio lá, vai dar certo. Ele vai te dar um norte. Talvez esse norte seja um não. Mas como é o seu chamado e você tem certeza disso, você vai continuar fazendo ele, mesmo não sendo pela igreja. Porque para você tá certo. Entendeu? Ninguém precisou convencer Abraão para fazer o que ele fez. Porque para ele estava certo. Entendeu? É por isso que esse chamado pessoal precisa começar pessoalmente. Porque aí todo mundo pode falar não, nunca vai te desanimar. Não tem problema. Eu lembro que quando eu comecei a evangelizar em uma igreja, a gente evangelizava criança de rua e mendigo. A primeira coisa que a igreja falou foi, não queremos essa gente aqui. Gente fedida, gente porca, não, eles não sabem se portar e tal. Não tem problema, a gente ia fazer o mesmo trabalho com eles na ponte, onde eles estavam. A gente pegava os carros, acabava o culto, a gente pegava o carro, comprava um sopão, esfirra, ia lá e evangelizava lá. O meu chamado não pode depender de estruturas locais, de igreja, de CNPJ. O meu líder, eu sigo ele dentro da estrutura onde ele é líder. Mas eu não posso bloquear meu chamado. Deus me chamou para algo,
mas meu líder falou que não, então não vou fazer. Não, você tem um mundo inteiro pra você fazer. Você tem internet, você tem seu Instagram, você tem um monte de lugar. Tem ferramentas, né? Meu, das quais você pode usar seu vizinho, isso, seu né? pastor vai te impedir de evangelizar seu vizinho no seu chamado? Ele nunca vai sair da casa dele para falar, não, fiquei sabendo que você mandou um e-mail falando Deus te abençoe. Não existe isso. Talvez lá na localidade, dentro do culto, da estrutura, ele já tem um funcionamento que não cabe o que você quer fazer. Meu pastor, eu manjo muito de skate. A minha pegada, quero evangelizar os skatistas. Desculpa, não dá para você andar de skate dentro do púlpito. Ali no palco, não tem como. Mas fazer um projeto lá onde eles andam de skate, meu, glória a Deus, vai lá e faz. O que tem que, eu acho que, observar nesse aspecto é como você recebe esse não, né? Porque às vezes as pessoas não estão prontas para receber o não, porque elas têm uma convicção tão grande sobre o chamado delas que elas não sabem aceitar o não de uma forma que seja direcionado, né? Você nos traz isso hoje, a ideia de que é um não, mas é um não direcionado, Sim. sabe? E tem muita gente que tem essa convicção. Agora, a gente percebe nas vivências e nas observações em relação à igreja que muito, por exemplo, da juventude que ainda é muito imatura, às vezes tem uma ideia de convicção de chamado, certo, que literalmente não é para si. Sim. Como que vai administrar isso? Como que vai, sabe, ajustar, mostrar para esse jovem que, olha, quando não é de verdade, entende? Não sei se eu vou conseguir. Eu entendi, quando a pessoa tem a convicção, mas, mas não foi necessariamente Deus que deu essa convicção. Não tem nada a ver com ele, é isso mesmo. Porque convicção de Deus pode ser confundido com a nossa própria opinião. Eu fui lá, gostei lá, nossa, vi o cara tocando guitarra, senti que é para eu tocar guitarra também. Por isso que eu sempre digo que é para você começar com Deus, porque todo lugar e todo chamado que Deus te dá, mesmo as pessoas sendo contra e dizendo que não, acontece. Nossa. Toda vez. Ele faz acontecer, de alguma forma inexplicável. Eu fui líder num lugar, durante 7 anos, onde ninguém me aceitava como líder. Como que eu fui líder 7 anos? Num lugar onde tinha gente acima de mim que dizia que eu não podia ser líder lá. Entendeu? Então, Deus foi me dando estratégias de trabalhar com o povo daquele lugar sem que eu tivesse cargo nenhum. Então, me chamavam de pastor, o povo considerava líder, o povo perguntava, mas por que você não está lá na frente? Porque lá eles não me deixam. Mas você pode me ligar, você pode entrar no meu... Na época era Orkut. Pode entrar no meu Orkut, fala lá o que você precisa, manda mensagem quando você precisa. Eu tinha todo um grupo de pessoas que eu liderava, que eram as pessoas que Deus me deu, e elas eram fiéis. E aí você entende, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, assim, se você está muito querendo algo, mas nada está acontecendo em favor disso, então é você que tem que se reavaliar. E um dos princípios para você conseguir se reavaliar é com a liderança. Porque o líder, o bom líder, pelo menos, ele vai te ajudar nesse processo. Não existe esse negócio, eu sou crente, tenho o meu chamado e sou independente. Não existe ministério independente. Tanto que, mesmo com os nãos, eu sempre respeitei o líder da igreja que eu estava. Entendeu? Eu nunca precisei bater de frente. Eu chegava e falava, olha, líder, gostaria de fazer isso. Rubens, não dá. Ok, então eu vou fazer ali no meu quarto, na minha casa. Tudo bem, só não faça com essa pessoa, porque essas pessoas estão contra a liderança. Ok. Eu faço dentro do quadrante que ele me permite. A gente vê muito isso na história de Daniel, Azarias, Misaías, lá o Sadraque, Mesaque e Abednego. Onde eles conseguiam mexer na estrutura, onde era possível, pode mudar o alimento, tem como, vai dar mais certo. Se o cara falava que não, então não. Quando que eles bateram o pé e falaram, não, isso a gente não faz? Quando o princípio que eles estavam mandando eles obedecer ia contra o mandamento de Deus. É a única vez que eles se rebelaram. Porque até então, mudar o cardápio, fazer isso, fazer aquilo, não, vamos obedecendo, a gente é escravo. Agora, adore outro Deus. Não, aí eu me rebelo. Então, o seu chamado
Não precisa brigar com ninguém para fazer acontecer. Porque se Deus te chamou, Ele mesmo abre as portas, mesmo as pessoas tentando fechar. Então, se você vê muito bloqueio, que você não consegue fluir, conversa com o líder, tal. Não ignore o líder, mesmo que ele te diga não, porque às vezes o não é de Deus mesmo.